Quando o Call of Duty Mobile foi lançado em 2019, a proposta era muito clara: trazer a experiência clássica da franquia, só que para o celular, sem transformar em um jogo caricato, exageradamente, entre aspas, mobile. Mas foi justamente isso que aconteceu. O Battle Royale, principalmente, tinha uma identidade muito mais próxima do que os jogadores conheciam do console e do PC. E era um jogo mais pé no chão, né, entre aspas. Armas padrão, pouquíssimas skins, quase nenhum efeito visual exagerado. E o foco total na jogabilidade, na fluidez e na acessibilidade. E nessa fase inicial, o que mais chamava atenção não era a quantidade de cosméticos, mas era o fato de que celulares extremamente simples conseguiam rodar esse jogo. Eu mesmo rodava no A10, no Samsung A10. Depois eu também joguei no A30, isso em 2020, 2021. Mas foi a partir daí que começou a mudar, porque esses modelos era básico, mas entregavam 30 até 60 FPS com facilidade. Até que depois de 2021 era comum ver dispositivos mais modestos ainda rodando o COD Mobile de forma extremamente satisfatória, e a sensação era de que o jogo havia sido realmente otimizado para o público mobile em larga escala. E foi aí que ele começou a fazer realmente sucesso. E depois começou uma mudança perceptível que não estava ligada à jogabilidade, mas ao modelo de conteúdo e monetização dentro do jogo. O mapa do Battle Royale continuava praticamente o mesmo, as mecânicas permaneciam as mesmas, o núcleo do jogo não havia sofrido transformações radicais. O que passou a crescer de forma acelerada foi a quantidade de skins, armas lendárias, efeitos visuais demais, personagens detalhados, animação, sons personalizados e pacote de conteúdo cada vez maiores em cada season. O jogo começou a ganhar uma camada estética extremamente pesada, baseada em só cosmético mesmo, de alto nível gráfico, que na prática passaram a influenciar diretamente no peso do aplicativo, do consumo de armazenamento e na exigência de memória RAM e no processamento do aparelho. Hoje, ao baixar todos os pacotes disponíveis, o COD Mobile pode ultrapassar facilmente 40 GB, chegando próximo dos 50 de armazenamento. E é aqui que surge um ponto curioso: os mesmos aparelhos que rodavam o jogo com fluidez em 2020 e 2021 nem sonha nem baixar, porque não tem nem armazenamento para isso. Mas mesmo sendo o mesmo jogo em termos de mapa, mecânica e proposta, o que mudou não foi a base jogável, mas eu acho que foi a quantidade de coisas adicionais ao longo dos anos. Isso gera aquecimento, queda de FPS, necessidade de aparelhos cada vez mais potentes para manter uma experiência que antes era acessível para qualquer smartphone. Outro detalhe que chama atenção é a questão do FPS liberado para determinados dispositivos. Hoje é bem comum ver streamer jogando o jogo a 120 até 144 até mais FPS em iPads, iPhones topo de linha
E enquanto diversos aparelhos Androids em que em teoria possui capacidade técnica semelhante fica limitado aos 60, ou menor por restrições impostas pelo próprio jogo. Isso cria a percepção de que existe uma priorização de otimização para certos dispositivos, enquanto outros parecem artificialmente totalmente limitados, o que reforça a ideia de uma experiência ideal que está sendo associado a aparelhos específicos. Dentro desse cenário, surge uma hipótese de mercado interessante. Eu não sei se alguém lembra do Warzone Mobile, que não teve a aceitação esperada, e alguns títulos recentes da franquia também não atingiram o impacto previsto. O COD Mobile, por outro lado, continua sendo uma das principais fontes de receita da Activision no segmento mobile. Isso pode ter levado o jogo a assumir cada vez mais o papel de vitrine, de skins, armas lendárias, personagens e eventos constantes, transformando o foco principal do jogo em conteúdo cosmético e monetização e mais transferência de code points, mas otimização e acessibilidade nada. Paralelamente, o que a gente pode ver, muitos jogadores de Battle Royale relatam a sensação de que as partidas parecem ter poucos jogadores reais. E é fato. O comportamento de muitos inimigos lembra movimentações artificiais típicas de inteligência artificiais. É o que todo mundo chama de bot. É difícil entrar na partida sem encontrar de 100 jogadores, vou jogar alto, 4 squad alto, joga alto. Em horário de pico, umas 6, 7 horas da noite e final de semana. Mas normalmente você não encontra 1, 2 squad de 4 jogadores, né? Contra 4 jogadores. No meio de 100 você encontra 2, 3, porque o resto é tudo bot. E aí a gente fica pensando, né, na suspeita que dá pra ver que tá um uso massivo de bots para preencher o lobby e manter a sensação de partida cheia. Mesmo que a base de jogadores ativos possa não ser tão grande quanto aparenta, há ainda uma percepção bastante discutida na comunidade em relação a alguns grandes streamers. Uma jogada com mira que é quase impossível, reação de rastreamento que parecem além do humanamente possível, são frequentemente exibidos em clipes, em shorts e também em lives, e raramente esses criadores sofrem punições. Isso gera a suspeita de que possa haver uma certa tolerância com figuras influentes, uma vez que esses conteúdos ajudam a vender a imagem de armas lendárias, skins e itens cosméticos como se fossem responsáveis por desempenhos extraordinários, influenciando diretamente o consumo dentro do jogo por outros jogadores. Quando se compara esse cenário com o Free Fire, percebe-se uma estratégia diferente. A Garena investiu fortemente em pequenos streamers desde cedo, construiu uma base orgânica e gigantesca e fortaleceu a comunidade com campeonatos presenciais e foco na retenção de jogadores reais. Mesmo com um jogo tecnicamente simples e leve, o resultado é um jogo que, apesar de graficamente modesto, mantém uma base ativa e extremamente fiel até hoje. Mas dessa forma, o COD Mobile parece ter passado por uma transformação significativa ao longo dos anos. Ele começou como Call of Duty adaptado para celular, focado em desempenho e jogabilidade acessível, e aos poucos se tornou uma plataforma extremamente carregada de cosméticos, atualizações pesadas e foco em monetização. Hoje a discussão que muitos jogadores começam a levantar não é mais sobre a qualidade da
da jogabilidade, mas sobre até que ponto o jogo ainda está sendo otimizado para o jogador comum, ou se só se apenas passou a ser otimizado principalmente para sustentar um modelo de negócio baseado em skins, eventos e alto consumo de recursos de dispositivos.